A paz do Senhor a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Renato de Macedo, da Igreja Evangélica Pentecostal Restauração Mundial, Jardim Silvia, Guarulhos, São Paulo. Esse é o vídeo da segunda aula, né, irmãos, ou a segunda lição do segundo trimestre de 2020. Combinei com os irmãos aqui para deixar um vídeo. Aí eu vou tentá-lo fazer da melhor maneira possível para que a gente possa compreender um pouco dessa lição. Eu deixei aí também o site para os irmãos estar lendo, né, irmãos, a lição, que é uma maneira boa de fixar também o estudo. Gostaria muito que os irmãos lessem, tenham paciência e que também pudesse ver esse vídeo, né, irmãos? Seria muito bom. Nós estamos em quarentena, não podemos nos encontrar fisicamente, mas aqui através dos vídeos nós vamos tentar dar uma direção e ajudar os irmãos nesse estudo e compartilharmos juntos desta que é a melhor coisa que nós recebemos do Senhor, que é a sua palavra, o alimento para a nossa alma. Amém, irmãos? Então, a lição desse trimestre, ela tem o título que é o seguinte: Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O comentarista é o Douglas Batista. A lição de número 2 traz um tema que é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Né, irmãos? Eu não queria fazer um vídeo muito longo, mas veja que já no título a gente talvez nem precisasse discorrer por toda a lição para extrair o que há de mais saboroso em toda essa lição, que é destacar a sublimidade, o que é sublime, aquilo que é mais grandioso, né, irmãos, o que está acima das coisas. Ou seja, o comentarista ele vai falar que trazer e revelar a nós, destacando que o apóstolo Paulo ele deixou bem claro à igreja de Éfeso que de tudo que o Senhor pode nos dar, o mais maravilhoso são as bênçãos espirituais. Irmãos, isso parece chover no molhado, mas em dias em que as pessoas, e infelizmente até mesmo dentro da igreja, as coisas se tornaram tão materiais, né? Vemos cada dia cristãos mais apegados a coisas materiais. Este é uma lição que salta aos nossos olhos por ter a oportunidade de destacar que nada é mais maravilhoso ou nada é mais sublime do que as bênçãos espirituais que o Senhor nos deu. Então vamos lá, né? Temos aqui a leitura bíblica em classe. Eu vou ler para os irmãos, que diz assim, ó, Efésios, né, a carta que nós estamos estudando, capítulo 1, versículos 3, 4 e dos versículos 9 ao 14. Diz assim, ó, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tomar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis,
depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Então, os objetivos aqui essa noite, o primeiro objetivo, que é o objetivo geral, é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Para entendermos isso, nós precisaremos refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica, ou seja, onde Cristo é o centro neste mundo, e explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Então, vamos abordando os temas. Então, como introdução, vamos lá. Nesta lição, vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Então, Paulo ele reconhece, escrevendo ao Éfeso e mostrando aos nossos irmãos em Éfeso, que desde o início Deus tinha um plano de redenção para a humanidade, não apenas para um povo ou para uma parcela, não, mas a humanidade como um todo sempre fez parte do projeto de redenção, e isso Paulo agradece, porque ele nunca se fez tão verdadeiro como nos dias em que Paulo estava vivendo, pois Paulo estava vivendo, irmãos, a realidade de Cristo. Cristo havia morrido e ressuscitado, e o plano da salvação eterna estava consolidado, Então Paulo ele está muito alegre por ter a oportunidade, está agradecendo a Deus de viver dias que, em algumas outras passagens, ele vai dizer que Davi não teve este privilégio, Abraão não teve este privilégio, mas a sua geração, a nossa geração, ela tem este privilégio da salvação através de Jesus Cristo. Mas vamos lá. A nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Então, irmãos, uma outorga, um contrato assinado em Cristo foi que nos deu a salvação. A doxologia, Então, após expor os versículos de abertura da epístola, o apóstolo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14 por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Neste trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, para louvor da sua glória. Versículos 6, 12 e 14 do capítulo 1. Então, aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de seu Filho, Jesus. Então veja que Paulo está mostrando aos irmãos de Éfeso que nós devemos glorificar e adorar ao nosso Senhor a todo tempo, Ele é digno de honra, de glória e de adoração. As bênçãos espirituais. O que de fato são as bênçãos espirituais? Paulo vai mostrar isso.
ele vai dizer, obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, do capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 14. Tais como, Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do seu sangue, acolheu-nos por sua vontade, revelou-se a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção, do Filho que a realizou e do Espírito Santo que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo, bendito seja Deus. Para muitas pessoas, infelizmente, isso pode não fazer muito sentido, irmãos. Mas isso, na verdade, é o mais importante. Porque Paulo mostra, irmãos, que não é o dinheiro, não é a posição social a qual Deus pode eventualmente nos colocar, não é uma vida próspera financeiramente, não é uma carreira bem-sucedida que mostra o grande amor de Deus por nós. Na verdade, o amor de Deus se revelou em nós através de Jesus Cristo e do Espírito Santo, nos tirando do pecado e nos conduzindo a uma vida santa, agradável e garantindo que uma promessa que ele fez se cumprirá, de que ele voltará para nos buscar e moraremos com ele para sempre. Ou seja, a promessa da redenção. É isso que nós nunca poderemos perder de vista em nossa caminhada e em nossa trajetória. Paulo ele é bem enfático nisso, a igreja de Éfeso, porque como eu disse na lição de número 1, a igreja de Éfeso era uma igreja situada na cidade de Éfeso, obviamente, e essa cidade era muito rica, muito oponente, né? Ali havia comércio, ali havia prosperidade, então as pessoas estavam envolvidas nesse ambiente. E Paulo ele faz esse contraste, mostrando que o Senhor, o nosso Deus, através de Jesus, seu Filho, e pela obra do Espírito Santo, ele não estava, em primeiro plano, preocupado, né, em coisas materiais, mas ele veio para trazer uma novidade de vida que está baseada nas coisas espirituais, ou seja, na salvação eterna, na santidade e na garantia de que a promessa de sermos salvos, a promessa, ela será cumprida para a glória do nome santo de Jesus Cristo. Amém? Então, seguindo aqui a nova condição, a expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual. Essa expressão ela vai aparecer aí no capítulo 1 algumas vezes, e ela vai ter esse significado. Ou seja, que somos abençoados com toda a bênção espiritual, a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Então, nós somos uma nova criatura em Cristo, ou seja, aquela obra que ele fez na cruz do Calvário transformou tudo. Transformou tudo. E glória seja dada a ele por isso, porque nós estávamos perdidos. Mas a obra do Calvário, ela trouxe uma nova condição para aqueles que, obviamente, aceitam Cristo como seu Salvador. Essa novidade é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida, em Adão, né? Nós estávamos perdidos em Adão. Essa é a expressão usada para dizermos que estávamos no pecado, mas agora vivemos em Cristo, ou seja, os nossos pecados foram perdoados. Estávamos escravizados pelo pecado, como Romanos 5:11-15 diz. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz, Romanos 5:8. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo, e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Então, irmãos, quando o Senhor nos redimiu dos nossos pecados, nos salvou, nos garante a vida eterna,
e outras uma vida nova passa a ser concedida a partir desse instante. Então veja que isso é o que há de mais maravilhoso. Bom, uma vida cristocêntrica neste mundo. Isso é algo bastante difícil, porque viver uma vida em que Cristo é o centro é muito difícil para muitos cristãos do século XXI. Infelizmente, a fama, o dinheiro, ou até mesmo, às vezes, o lado oposto disso, as lutas, as provações, acabam nos fazendo girar em torno de outras coisas, quando, na verdade, Cristo deve ser sempre o centro da nossa vida. Nada mais deve estar no centro da nossa vida do que Cristo. Então, é importante destacar isso. Bom, embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. 1. A revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, que se encontra no capítulo 1, versículo 9, sinaliza a revelação da verdade que está oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos de Deus, que Deus planejara por sua soberana vontade com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isso é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Então veja que muitas pessoas vão dizer assim, como pode, né, Deus ter entregado o seu Filho para salvar um pecador tão miserável que não tem, irmãos, não teria direito a misericórdia nenhuma. Mas este foi o desejo de Deus, ou seja, o beneplácito, algo que ele decidiu por sua vontade através do seu amor. Então isso é inquestionável. Não adianta a gente olhar para alguém, né, e imaginar como que essa pessoa ela poderá ser salva ou não. Amém, irmãos? Então o vídeo está se estendendo um pouco, eu não quero deixar um vídeo muito grande para os irmãos, teria outros tópicos, mas esses acho que já dá por suficiente para que os irmãos ouçam. Tem aí a primeira lição também, assistam, né? Leiam a lição e durante a semana a gente vai falando mais um pouquinho sobre as lições das terças-feiras. Então os irmãos podem tirar suas dúvidas, se os irmãos tiverem alguma pergunta a fazer, se os irmãos tiverem algum questionamento, como a gente costuma fazer em sala de aula, né? Infelizmente não podemos fazê-los dessa forma, mas deixa aí a sua pergunta, o seu questionamento, estaremos respondendo aos irmãos, amém? Fiquem todos com Deus, tenham uma boa terça-feira, toda uma semana abençoada. Na quinta-feira também eu volto aqui para deixar uma palavra pastoral. Que Deus abençoe meus irmãos e seja uma semana cheia da graça de Deus, em nome de Jesus.